Senhor Deus, nós agradecemos muito a Tua presença, como sempre, no nosso meio. E nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente receba essa palavra. De igual modo, o Senhor oriente, capacite e unja, ó Pai, o Teu servo agora, que vai nos compartilhar, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que o Senhor dê a ele a sabedoria já tradicional, que ele já tem experiência, mas nós sabemos que através do Teu Espírito Santo as coisas são ditas diferentes, a gente ouve de forma diferente, e tudo, ó Deus, colabora para o nosso bem. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, sobre você, na sua vida. Irmãos, que alegria enorme estar aqui com vocês. Quando chegamos ali, sentamos, meu filho, o Heitor, virou impressionado e falou assim: papai, é aquela igreja que a gente assiste pela TV, papai. Nós nos sentimos parte disso aqui. A gente ama assistir as pregações aqui, as palavras que fluem desse púlpito, né? E estar aqui para a gente é uma grande honra, uma felicidade enorme poder estar aqui com vocês. E eu espero que pela graça de Deus, Deus tenha uma mensagem quentinha para o seu coração aqui hoje. Que Ele possa falar com você, que Ele possa colocar dentro do seu coração a cultura do reino dEle sobre relacionamentos. Reacender a chama no seu coração por viver histórias novas, grandes, que Ele mesmo vai escrever para você. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis. Olha que interessante. Essa palavra já foi até lida aqui hoje, Gênesis, capítulo 12. Quase que eu falei, se ela está falando o que eu vou falar, não pode. Não pode. Quase que eu falei, espera mais um pouco, porque eu também vou falar sobre isso. Deus é maravilhoso, né? As coisas de Deus, elas vão fluindo, elas vão acontecendo assim, e Deus vai confirmando as coisas, né? Isso é muito impressionante. Aqui, Gênesis capítulo 12, nós lemos o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus falava ao meu coração sobre espera. E é interessante pensar que ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta. Esperar não é uma coisa que a gente lida muito bem com isso. A gente lida bem com um monte de coisas, até desagradáveis. Mas esperar não é uma coisa que a gente gosta de lidar. Quando fala que algo vai acontecer e diz assim, você tem que esperar. Isso mexe com a gente. Isso meio que causa um incômodo, né? Eu particularmente não gosto de esperar. Você gosta? Você gosta de esperar? Né? Eu lembro que estava prestes, antes da pandemia, a gente inaugurar um quadro no Namoro com Propósito, que é o trabalho que eu lidero a nível nacional, que se chama Na Sala de Espera. Eu tinha criado um estúdio como se fosse uma sala de espera de um consultório, um relógio grande lá dentro, e a gente ia trabalhar sobre esse tema espera. E eu via aquele relógio fazendo assim, e eu falava assim, quando é que a sala de espera vai começar? Quando é que isso tudo vai começar? Porque haviam planos, né? E aí começou essa pandemia, não deu para a gente poder trazer, porque a sala de espera, o estúdio era dentro da minha casa, não deu para a gente trazer o pessoal, e a sala de espera ficou na espera. Acabou ficando para um outro momento, um outro tempo. Mas quando fala comigo assim, olha, vai acontecer, tem algo muito bom para você, você vai ver isso acontecer e tal, mas só tem um detalhe. Você tem que esperar. Ai, meu Deus, era melhor nem saber que iria acontecer, né? Era melhor ser surpreendido. Era melhor tipo, olha, não esperava, que coisa impressionante. Mas esperar mexe com a gente, meu Deus. E aqui quando a gente lê
essa história de Abraão, a gente vê Deus falando com Abraão assim: Abraão, eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Olha só, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua descendência será bendita. Abraão, grandes coisas fluirão de ti. Mas Abraão, você só tem que fazer algumas coisas. Primeiro, tem que sair da sua terra, do meio de seus parentes. Tem que ir para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Preste atenção. Eu ainda vou te mostrar. E Abraão, você vai ter que esperar. Esperar. Gente, Deus só deu a ordem. A ordem de Deus foi o seguinte: sai. Não falou para onde iria, não deu data de quando cumpriria as promessas, e Abraão fez o quê? Obedeceu. Sem nenhum tipo de garantias, como a gente gosta de dizer, né? Quando vai acontecer? Onde vai ser? Para onde estou indo? Como que eu vou pegar tudo isso? E aí? Ele simplesmente obedeceu. Foi. Tendo que obedecer e esperar. Esperar. E é interessante que o nosso coração, o coração do cristão, ele anseia por aquilo que Deus tem para ele. E muitas vezes a gente sabe que são coisas boas e a gente não sabe quais são. A gente sabe que Deus tem coisas boas independente de quais sejam, né? Mas algumas vezes Deus fala coisas no nosso íntimo. Deus fala: olha, eu vou fazer. Deus já trouxe ao seu coração coisas, planos, sonhos, já confirmou no seu coração coisas para o seu futuro? É aquilo que eu acabei de falar. Eu não sei se era melhor Deus fazer do que Ele prometer e a gente ter que esperar. Porque quando Deus fala que vai fazer e Ele te pede para esperar, entre a espera e a realização daquilo que se espera, existe o risco do desespero. Existe o risco de você pensar assim: algo errado. Deus prometeu, as promessas são grandes, Ele fala que faz e faz mesmo. Eu nunca vi Deus prometer e não cumprir, nunca vi Deus mentir. Ele fala que faz e faz mesmo, mas Ele ainda não fez. O tempo está passando. Está todo mundo se arrumando, está todo mundo conseguindo se organizar, está todo mundo conseguindo meio que dar um jeito na vida, está todo mundo lá, né, encontrando o seu par. Mas, gente, e aí? Quando é que isso vai se cumprir na minha vida? Quando é que as promessas que Deus fez irão se cumprir em mim? E aí, sabe o que acontece? Conhecendo o coração do homem, como Deus conhece, Deus volta e fala com Abraão de novo. Abraão, eu preciso te falar que as minhas promessas ainda vão se cumprir, Abraão. Olha como que Deus ele é bondoso. Ele é Deus. Ele fala que faz e faz mesmo. E ele vai a Abraão e fala assim: Abraão, as minhas promessas ainda estão de pé. E não apenas diz que as promessas estavam de pé, como ele dá detalhes de como vai cumprir a promessa. Abra em Gênesis 15, por favor. Olha só, Deus havia prometido: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, uma nação vai surgir, muitos filhos. E o tempo vai passando. E as coisas não vão acontecendo. E conhecendo o coração do homem como Deus conhece, Deus fala assim: eu vou falar de novo. Talvez o desespero esteja batendo na porta, então eu vou falar de novo. Aí Deus vem e fala com Abraão de novo. Gênesis capítulo 15, olha. Depois destes acontecimentos, olha só, depois destes, gente, de Gênesis 12 até aqui, muita coisa aconteceu. Muitos anos se passaram. Depois destes acontecimentos, depois de ter feito as promessas, depois de muita coisa ter acontecido, Deus falou: eu preciso falar de novo. E ele vem, ó. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão:
A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha, embora você não goste de esperar, embora eu não goste de esperar, frequentemente Deus usa o tempo e a espera para nos moldar. Ele trabalha em nós através do tempo e da espera. É aqui que Ele nos molda, é aqui que Ele vai nos preparando para viver os seus propósitos, é aqui que Ele vai nos preparando para viver os seus planos. O tempo e a espera são as ferramentas de Deus. E aqui nós vemos o texto dizendo: depois destes acontecimentos, depois de tanta coisa acontecer, Deus vira para Abraão e ainda diz: a minha promessa ainda está de pé. Eu não durmo, eu estou trabalhando para fazer cumprir a minha promessa. A minha promessa vai se cumprir, e Deus começa a dar detalhes. Senhor, o Senhor me prometeu uma descendência, mas como isso será possível se o meu servo será o meu herdeiro? Senhor, olha, eu estou envelhecendo, o tempo está passando, as minhas possibilidades físicas de gerar estão se esgotando. Senhor, não será possível. Senhor, um herdeiro meu vai ser um servo. E Deus diz: não, vai ser gerado de ti. Vai ser gerado de ti. O que eu tenho para você vai ser gerado de você. Gente, Deus usa o tempo. Deus usa a espera para nos moldar, para nos preparar. É interessante que enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou algo tão forte no meu coração. Quando a gente lê o Salmo 139, a gente vai ver o salmista falar de um livro em que estão escritos nele todos os dias da nossa vida, todos os planos de Deus, tudo que Deus tem preparado para nós, já estão escritos no livro do Senhor. Sabe o que isso veio falando forte ao meu coração? Deus falou forte ao meu coração que o que Ele tem para a minha vida, o que Ele tem para a sua vida, já está arquitetado desde a eternidade. As promessas de Deus, é o sim e ainda não. As promessas de Deus já existem. Elas ainda não se materializaram na nossa vida. Elas já existem. E talvez você me pergunte: mas se elas já existem, se elas estão preparadas desde a eternidade, por que eu ainda não estou vivendo? A grande questão é: as promessas estão prontas, você ainda não. E sabe o que Deus vai usar para te preparar para viver as promessas? O tempo e a espera. O tempo e a espera são as ferramentas que Deus usa para nos moldar, para viver aquilo que Ele tem para nós. Mas cuidado, entre a promessa e a realização da promessa existe o risco do desespero. E Abrão e Sarai, aqui até então, eles estavam ali nessa linha tênue entre a espera, entre crer e desesperar. E o que aconteceu com eles? Gênesis, capítulo de número 16, vai narrar o que aconteceu com esse casal, que recebeu promessas de Deus, que Deus confirmou a promessa, e ainda assim, o desespero bateu. Olha o que o texto diz. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a
e ela fugiu de sua presença. Olha o desespero batendo a porta. Com perdão da palavra, não sei se a Elaine ainda está aí, porque ela falou da proposta, né? O Éden e a proposta. Aqui a proposta que eu tenho para te mostrar e para te abrir o olho é que entre o propósito e a realização do propósito sempre tem uma proposta. Entre o propósito e a realização do propósito sempre tem uma proposta. Você precisa considerar isso. Você precisa pensar nisso. E quando eu falo entre o propósito e a realização dele há uma proposta, deixa eu trazer isso aqui para a nossa realidade e desenhar para você entender melhor. Nós estamos falando com solteiros, com viúvos, com divorciados, com pessoas que estão aqui para ouvir uma palavra de Deus para o coração deles e, quem sabe, para um futuro relacionamento. Para que Deus possa moldar a concepção que tiveram do passado, a experiência que tiveram do passado e mostrar coisas novas. Quem sabe um novo relacionamento. E eu ouço muitas pessoas, né, falando assim, mas Júnior, eu espero ter um relacionamento em Deus, com alguém de Deus, com alguém que tenha a vontade de servir a casa de Deus, com alguém que queime no coração a vontade de agradar a Deus, com alguém que queira viver um propósito de Deus. Mas, gente, no caminho até o propósito sempre aparecem as propostas. E para viver o propósito, você tem que discernir e abrir mão das propostas que batem lá, na sua porta. Quantas propostas não batem na nossa porta? Quantas pessoas tentando nos afastar do propósito de Deus? E você precisa buscar em Deus discernimento. Precisa buscar em Deus para que você não seja enganado pelas propostas da vida. Para que você, tendo recebido promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, não sucumba ao desespero e acabe aceitando as propostas que batem à sua porta. Nem todo mundo que vai até você propondo algo faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Agora, o que você não pode permitir é que a carência, é que o medo de não conseguir algo melhor te faça aceitar as propostas e te distanciar do propósito. Você não pode permitir que isso aconteça com você. Você merece coisa muito boa de Deus para poder ficar se iludindo com propostas. Você merece coisas muito boas de Deus. Há um amigo que ele fala assim, tome muito cuidado antes de sentar a uma mesa. Antes de sentar a uma mesa, descubra quem é que está servindo o jantar. Descubra quem é que está pondo a mesa. Porque existem banquetes preparados para a gente. Aparentemente banquetes. Propostos pelo inimigo da nossa alma. Para nos distanciar das coisas de Deus. É mais fácil aceitar a proposta. Ai, a proposta. Dorme com a minha serva. Eu não posso ter filhos. Então dorme com a minha serva. Quem sabe por meio dela eu não posso ter filhos. É mais fácil do que esperar. Esperar dói, irmãos. Quando você espera, você sentado a uma mesa esperando alguém, dá a impressão de que algo errado aconteceu. Não vai vir. Eu vou receber uma notícia ruim. Eu estou perdendo o meu tempo. Não vai acontecer. É mais fácil aceitar a proposta. É mais, tá bom, né? Deve ser de Deus também isso aqui. Deve ser para a minha vida isso aqui também. E aí você vai se iludindo. Vai se iludindo. E vai se afastando do propósito. E o propósito vai tendo que ficar mais para frente porque você ainda precisa ser trabalhado. Porque você ainda precisa ser moldado, moldada, porque Deus ainda precisa fazer você viver aquilo que Ele propôs. A espera, o aperfeiçoamento para a realização. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, cuidado com as propostas. Fala com a outra também, olha no olho dela e fala assim, ei, cuidado com as propostas. Quem espera em Deus não desespera.
Quem conhece o Deus que prometeu não desespera. Abraão conhecia a promessa. Abraão conhecia o que Deus iria fazer, mas ele ainda conheceria a Deus que prometeu. Ele ainda conheceria o Deus que prometeu. Até aqui ele sabia onde Deus estava levando ele. Ó, tô te levando, vai acontecer. Quando? Não sei, vai acontecer. Então vai, vamos lá, vamos. Ele aceitou a proposta, porque ele ainda tinha que conhecer o Deus da promessa. Ele estava conhecendo até agora a promessa. Mas ele ainda conheceria o Deus da promessa. Ele ainda conheceria o Deus dos propósitos. Irmãos, olha só essa atitude de Abrão e Sarai aqui em desesperar, nessa linha tênue entre a espera e o desespero, terem sucumbido ao desespero. Isso trouxe atitudes no exato momento. Essa mulher, essa egípcia aqui, a quem Sarai deu a Abrão, não era qualquer pessoa não. Ela acompanhava Sarai há muito tempo. Ela estava com ela há muito tempo, era uma fiel escudeira, era alguém que a acompanhava, provavelmente quem a amamentou. E agora há uma relação destruída, porque alguém no caminho do propósito aceitou a proposta. A relação entre as duas ali ficou conturbada, problemática, ao ponto da senhora mandar sua serva embora. O relacionamento de Sarai e Abrão aqui, ele também foi impactado. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Olha a afronta. Mas peraí, como assim? Você ofereceu agora, você está falando que tem um problema, mas não foi você que teve a ideia, mas a ideia não foi sua, não era bem assim, mas agora estamos tendo um problema. E você está acompanhando o que está acontecendo lá em Israel? Tudo começou aí. Tudo começou aí. Deixa eu te falar uma coisa, há um peso que vai pousar sobre as suas costas aí agora. Preste atenção. Você faz suas escolhas e você envolve pessoas nas suas escolhas. Você, enquanto solteiro, viúvo, divorciado, preste atenção. As suas escolhas vão impactar a vida de outras pessoas. Eu falo muito isso com os solteiros. A vida é composta de fases. Você vivendo uma fase está semeando coisas que você vai colher na outra. Muitos casamentos foram e estão sendo destruídos por causa de sementes podres que foram plantadas durante o tempo de solteiro. Propostas que foram aceitas que estão frutificando aqui. Que frutificaram lá. E respeitosamente, avalie sua vida para saber se os resultados que você não está colhendo hoje, por acaso, não são frutos de propostas que você abraçou no caminho do propósito. Avalie. De frente para o espelho, é isso, pastor Domingos? Haverá essa palestra de frente para o espelho? Avalie cuidadosamente de frente para o espelho e considere-se o maior culpado de algumas das suas amarguras. Não seja aquela pessoa que está ali diante do espelho, por ter aceitado propostas no caminho do propósito. Avalie, considere. Rapidamente aqui, meu menino estava ali, ele falou assim, deixa, depois eu comento isso, depois deixa eu e ele lá. Ele falou um negócio muito engraçadinho, mas deixa. Não, uma outra hora. Olha só. Não, é porque ele não gosta que eu fique comentando coisas pessoais. Ele virou para mim e falou comigo assim, pai, prega a Bíblia lá. A Bíblia. Né? Então ele falou assim, história e Bíblia não combina. Conta a Bíblia, fala da Bíblia. Daquele tamanhozinho lá, olha lá. Aquilo ali, ó, aquela pouca sombra ali. Aquela pouca sombra virou e falou isso. Né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu sou instrutor de autoescola, eu ensino a galera a dirigir. E eu boto terror, porque as senhorinhas me procuram, porque elas estão com dificuldade de se habilitar. Aí elas me procuram e falam comigo assim, olha, eu já fiz 10 exames e não fui aprovado. Eu falo assim, mas porque a senhora está dirigindo igual a vovozinha, elas vão dirigir igual moça. Vamos acelerar, colar o examinador no banco, a senhora vai ver se ela não vai ser aprovada. E aí acontece, delas serem aprovadas. E eu encontrei uma senhorinha recentemente, que ela já tinha feito 17 exames. 17 exames. Sabe o que é interessante? É que na primeira vez que ela entrou no carro, ela culpou alguém pelos resultados dela. Pelos resultados negativos. Foi meu instrutor, meu primeiro instrutor.
Aí depois ela começou a culpar o segundo instrutor. Aí eu falei, eu vou entrar nessa fila. Se essa mulher não for aprovada, eu vou entrar nessa fila, eu sou o próximo. Né? E daí a pouco ela vinha, fazia exame e voltava e falava assim, foi o examinador. Eu fiz tudo certo e foi o examinador. E ela fez 3 exames comigo. No terceiro exame dela, ela fez 4, né? Porque o quarto que ela foi aprovada. No terceiro exame dela, eu falei com ela assim, olha, me desculpa te falar o que eu tenho para falar. Mas enquanto você não assumir a responsabilidade dos seus erros, enquanto você tentar encontrar um culpado pelos seus erros, você vai continuar sendo reprovada e culpando outras pessoas, achando que foi muito bom, que foi muito legal, que te atrapalharam, que não permitiram que você fosse aprovada. Se encare, porque os erros que o examinador colocou no papelzinho aqui, é o que eu vejo você cometer no dia a dia da aula. Se encare. Fui duro, irmãos. Falei com ela, pare de ficar encontrando culpados. E no outro exame ela foi aprovada. Por quê? Assumiu a responsabilidade. Então considere se algum dos seus resultados não tem seus dedinhos lá por trás, tá? Se você não contribuiu para que eles pudessem chegar, porque é muito fácil culpar o outro, né? Foi por causa do outro. Meu casamento não deu certo por causa do outro. O outro e o eu aqui, ó. E o eu, qual é a minha parte? O que me cabe nisso? Porque enquanto você não encontrar a sua parte e encontrar o outro já foi. Talvez já se resolveu, talvez já encontrou os seus próprios erros e você está aqui só encontrando os dele, só encontrando os dela. Mas no dia que você se olhar no espelho e disser assim, poxa, eu sou protagonista da minha vida, eu também cometi erros. E o dia que você for capaz de corrigir esses erros, talvez você esteja caminhando no caminho do propósito, a partir do reconhecimento dos erros que cometeu. Mas vamos lá. Nós vimos aqui consequências imediatas. Sarai e sua escrava, Sarai e Abrão, árabes, israelenses. Olha só o impacto de uma proposta aceita, o impacto do desespero. Olha quantas consequências. Ao escolher alguém para se relacionar, você está escolhendo o futuro pai, a futura mãe de seus filhos. Olha essa consequência. Uma coisa plantada no passado, a gente está vivendo ela hoje. A gente está vendo ela acontecer hoje. Ao escolher alguém para um relacionamento, você está escolhendo o pai, a mãe dos seus filhos. Você planta, você colhe e pessoas colhem com você. Então tome muito cuidado com as suas escolhas. No caminho da espera, não se desespere. Não se desespere. Rejeite as propostas no caminho da espera. Essa é a história desse casal. Mas olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Eles tentaram dar o jeito deles, tentaram fazer a coisa acontecer. Não, vamos tentar. Porque está demorando, porque as coisas não estão acontecendo. Quem sabe, né? Deus falou a Abrão que é de ti, que vai gerar a partir de ti. Ele não me incluiu nesse negócio aí. Então, quem sabe por meio de Agar vai dar certo. Tentaram ajudar Deus. Tentaram fazer o plano de Deus acontecer mais rápido. Né? Agora, olha aqui o que o texto bíblico vai nos dizer. Em Gênesis capítulo 21, verso de número 1. Dá uma olhada que coisa impressionante, que coisa maravilhosa que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Gênesis 21, verso 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Preste atenção nisso. No tempo determinado de que Deus lhe falara. As atitudes de Abraão e Sara não tocaram na promessa de Deus e no cumprimento dela. Sabe o que eu vejo aqui? Nós não estamos adiantados, nós não estamos atrasados no tempo de Deus. Você está na hora e no local que Deus quer que você esteja. Ai, Júnior, tem coisas para acontecer? Tem. Elas ainda não aconteceram? Não.
Você está na hora e no local que Deus preparou para você estar. Na vida, em qualquer lugar. Pensa, na área em que você trabalha, você tem planos, tem sonhos, tem metas. Ei, Deus confirmou essas coisas no seu coração? Ainda não aconteceram? Você está na hora e no local que Deus tem para que você esteja hoje. Porque o que Deus tem para a sua vida tem hora marcada para acontecer. E não adianta você tentar dar uma forcinha, não adianta você tentar fazer do seu jeito, porque Ele é o arquiteto das nossas vidas, Ele é Senhor sobre nós, e Ele tem sobre Ele e em Ele, nele, tudo o que Ele tem para nós, preparado para acontecer na plenitude do tempo, na hora exata que Ele marcou. Na hora exata, não se desespere, ainda que as propostas batam a sua porta, ainda que coisa aparentemente muito boa apareça para você, e você, para viver isso, tem que renunciar a algum valor, a algum princípio. Ei, é a proposta, é a proposta. Se algo bateu a sua porta, um rapaz bonito, uma moça bonita, visivelmente, aparentemente, tudo que enche os olhos, ei, pode ser de Deus, por que não? Hein? Por que não? Mas se você tem que renunciar a valores, princípios, se a sua relação com o Pai estiver em jogo, fala com a pessoa do seu lado, me ajuda aí. Abre o olho, é a proposta. É a proposta. É a proposta. Não está nos planos de Deus colocar na sua vida alguém que vai te afastar dele. Não está nos planos de Deus colocar na sua vida alguém que vai atrapalhar ou que vai atrasar aquilo que você tem esperado. Não é plano de Deus. Deus quer colocar na sua vida alguém que vai confluir, alguém que você vai ver as promessas se cumprindo, alguém que você vai ver, vamos para a igreja, vamos servir a Deus, vamos servir a Deus. Olha, hoje lá na igreja, eles estão limpando, então olha, vamos nos preparar, vamos fazer isso também. Ó, tem um congresso de adolescentes, de crianças, estão esperando pessoas para servir. Ó, então vamos lá. Deus vai colocar na sua vida, e eu espero que isso se cumpra sobre a sua vida, alguém que vai contribuir para que você seja uma bênção na obra dele, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas e não o contrário. Então tome cuidado com as propostas. Só para a gente encerrar isso aqui, tá? Vamos ver um outro lado que continua a partir dessa história. Um outro lado. Olha só, esse rapaz que nasceu aqui, ele tem por nome Isaac. E a Bíblia nos mostra que Isaac estava solteiro aos 40 anos. Se identifica com isso aí? Solteiro aos 40. Mas olha, não me parece ser uma missão difícil para Isaac resolver a questão da solteirice aqui não. Não me parece. O que me parece é que Isaac encontrou a bênção de estar solteiro. Ele entendeu que há uma bênção estar solteiro, irmãos. Há uma bênção. Ser solteiro é uma bênção. Ser casado é uma bênção. Há uma bênção em ser solteiro. A bênção está em viver cada tempo que Deus preparou para a gente desfrutar dele de forma razoável. Isaac estava aqui, ele ainda entendia que o tempo de estar solteiro ainda era esse o momento dele. E ele estava desfrutando disso. Tanto, mas tanto, que sabe quem se incomodou com o fato de Isaac estar solteiro? O pai. Foi o pai. Isaac estava lá tranquilão. Deixa eu te falar, igual eu falo com os meninos. De boa. Aqui, de boa, tranquilo. Aos 40 anos, solteiro. Sem desespero. Dá uma olhada para o seu lado e vê se tem alguém com cara de desespero aí. Dá uma olhada. Sem desespero. 40 anos e tranquilo. A tranquilidade desse rapaz mexeu com o pai. Aí o pai chama o servo e fala assim, tem um negócio, a gente tem que arrumar uma esposa para esse menino. Vamos arrumar uma esposa para ele, vamos lá buscar uma esposa para esse menino. Olha o desenrolar dessa história. O pai
entende a hora certa. O pai, ele entende a hora certa. Vai vendo. O pai faz as coisas acontecerem. Eu não estou falando isso para você ficar aí sentadinho esperando não, porque o pai pode te movimentar para fazer as coisas acontecerem também. Mas nesse caso aqui, o menino estava tranquilo, daqui a pouco você vai entender porque que ele estava tranquilo, porque não era à toa. O menino estava tranquilo e o pai entendeu. Chegou a hora, vamos buscar uma esposa para ele. E aí o servo vai buscar e o servo fala assim: Senhor, o Senhor abençoou o meu patrão até aqui, o Senhor abençoou minha viagem até aqui. Senhor, me mostra quem que é a mulher. Me mostra, fruto de oração. Olha só, fruto de oração. O pai entende a hora, o servo ora, a moça vem e os sinais se cumprem. O servo pede sinais. Senhor, a moça aqui, pede ela para poder dar água aos meus camelos. Na hora que ela vier pegar água, que ela dê água aos meus camelos. Os sinais se cumprem. Vamos mais? Vamos. Aí o servo é convidado para ir até a casa dela. E quando o servo chega lá, conta a história. E sabe o que acontece? A família abençoa. O pai entende a hora. Fruto de oração. A família abençoa. Nós não podemos lutar contra isso. É Deus. Leva ela. E a moça é levada até Isaac. Agora, olha que coisa impressionante, porque quando eu leio a história desse rapaz, e eu vejo que ele aos 40 anos estava solteiro, eu falo assim, como assim? Como um rapaz de 40 anos, que não tinha dificuldades para poder resolver isso? Eu falei, né? Ele não tinha dificuldades, certamente um belo tipo de homem, estrangeiro, sabe quando vem gente de fora? Um belo tipo de homem, de fora. E outra coisa, as mulheres do lugar onde esse rapaz estava, a reputação delas não era muito legal não. Então, para ele estar solteiro aqui, tem que ter um segredo. Porque ele poderia ter dado uma volta. Um belo tipo de homem, estrangeiro, dono de posses, num local que ter um relacionamento não era muito difícil. Qual o segredo dele? Gênesis capítulo 25. Aliás, Gênesis capítulo 24, perdão. Gênesis capítulo 24, verso 62. Ah, que coisa linda. Gênesis capítulo 24, verso 62 diz assim: Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai-roi. Como é que fala isso aí? Eu até confundi agora. Beer-lahai-roi. Não é isso mesmo? Porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Preste atenção, vamos voltar aqui no verso 63, olha. Saíra Isaac a meditar. Saíra Isaac a meditar. O segredo de Isaac é que ele tinha relacionamento com Deus. Sabe por que ele estava tranquilão aos 40 anos, solteiro? É porque ele estava num relacionamento tão profundo, tão íntimo, assim, mas que mexia com a alma dele com Deus, que preenchia ele, que livrava ele de toda carência, que livrava ele de todo desespero, que fazia ele olhar e falar assim: a minha hora ainda não chegou, porque na hora que chegar, o pai vai saber, e quando o pai entender que a minha hora chegou, ele vai fazer acontecer. E ele tinha tempo com Deus, ele estava meditando, e enquanto ele meditava, o texto nos diz, ele olhou e viu Rebeca vindo. Rebeca, o relacionamento de Isaac com essa moça foi fruto de um relacionamento intenso com o céu. Enquanto ele meditava, enquanto ele tinha tempo com o pai, enquanto ele estava ali desfrutando da bênção de estar solteiro, na presença do pai, ele olha e vê. Vê o quê?
Vê a mulher que Deus preparou para ele. Não há lugar melhor para encontrar alguém de Deus do que aqui. Enquanto você tem tempo com Deus, quem sabe? Quem sabe você não vai dar uma olhada e falar assim: olha lá minha Rebeca, olha lá meu Isaac. Foi o tempo em que as pessoas falavam assim nos congressos, né? Porque eu faço congressos desde 2009. As pessoas falam assim: se você veio para a igreja procurar uma pessoa, você está no lugar errado. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Não está no lugar errado não, irmãos. É aqui mesmo. Tem que ser aqui mesmo. É na casa do Senhor. É aqui que os filhos se encontram. Não está errado não, é aqui mesmo. Quem sabe na hora que você sair por aquelas portas ali, depois de ter desfrutado com esse tempo com o Pai, você vai olhar e ver. Aí, psiu. Mas só mais um alerta aqui. Nem tudo que reluz é ouro, hein? Há uma diferença muito grande em estar na igreja e ser igreja, hein? Cuidado. Porque as propostas vêm aqui também. Cuidado. Cuidado. O que você precisa, sabe o que é? Pedir a Deus para que no caminho do propósito você saiba discernir entre o que é propósito e o que é proposta. E que você não se desespere aceitando as propostas que batem à sua porta por carência. Que você não se desespere. Eu sei que não precisa ser profeta para poder falar isso. Que alguns de vocês já se entreteram com as propostas. E dói, né? As consequências de aceitar uma proposta dói, né? Dói, eu sei que dói. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Abrão e Sarai, eles também se distraíram com a proposta. Mas a promessa se cumpriu no tempo em que Deus havia marcado. Independente do que eles fizeram, independente do que eles tentaram, o arquiteto da nossa história preparou o tempo certo para cumprir na vida de Abrão e Sarai o que ele havia prometido. E por que não fará isso na sua vida? Por que não? Ele prometeu? Ele prometeu algo? Você está na hora e no local que Ele preparou para você estar. E eu espero, sinceramente, que você esteja apto a discernir as propostas que aparecem no caminho e que você siga em direção ao propósito. Porque desfrutar do propósito é bom demais. Desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida é bom demais. Eu queria orar por você. Posso, pastor? Posso? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor, que tempo maravilhoso na sua presença. Como é bom estar aqui entre os irmãos. Quantas vezes, Senhor, lá de casa, eu e minha família assistíamos isso aqui e vimos os príncipes pregarem aqui. E hoje o Senhor nos honra, nos trazendo aqui. Te agradeço por isso. Pai, quantas pessoas saíram de suas casas e aqui estão, no lugar e na hora que o Senhor marcou. Aqui estão aqueles que o Senhor enviou. Essa foi a oração que foi feita aqui durante os dias. Que estejam lá aqueles que o Senhor quer que estejam. Eles estão aqui, Senhor. E era o que o Senhor tinha para eles. Por isso eu oro. Oro pedindo ao Senhor, Deus, que abra os olhos desses irmãos e irmãs. Aqueles que estão aqui, Deus, e ainda esperam por um relacionamento vindo do Senhor, por alguém que vem da parte do Senhor. Que eles não se desesperem, Deus, enquanto esperam. Que eles não aceitem as propostas enquanto caminham em direção ao propósito. Mas se por acaso, Deus, um deles, em algum momento se distraiu com a proposta, que eles tenham entendido que melhor é esperar o propósito. E que no tempo
tempo certo, na plenitude do tempo, independente dos nossos méritos, pelos méritos do Senhor, Pai, o propósito vai se cumprir, Deus. Que o Senhor nos dê força, esperança para esperar, Deus, que esses propósitos maravilhosos e grandes do Senhor se cumpram sobre as nossas vidas. Eu oro por eles, Deus, e peço que essa palavra, Deus, ela frutifique no coração deles e que eles entendam que o propósito do Senhor para as nossas vidas tem dia e hora marcado para se cumprir. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha, nós ainda vamos nos encontrar. Nós ainda temos aí mais 2 palestras onde nós vamos nos encontrar. A gente tem um trabalho a nível nacional aí bem relevante. Se você quiser, faça um stories lá no Instagram. Marque @namoro com propósito. Olha a ideia que eu estou te dando, hein? Presta atenção. Presta atenção. Você vai fazer um stories no Instagram, marcar o @namoro com propósito no stories, falar do que vocês estão vivendo aqui e convidar as pessoas para virem. Pode fazer. Olha, irmãos, eu estive lá no congresso e foi um tempo legal, foi muito bom, Deus falou aos nossos corações, mas ainda tem mais. Se você está por aí, vem para cá. Faz e marca. Quem sabe você não vai olhar e ver gente vindo, né? Mas lembra, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Irmãos, passem lá embaixo na banquinha, tem alguns livros meus lá. Se vocês puderem abençoar o nosso trabalho, vou ficar muito agradecido. Siga-nos nas redes sociais, só procurar Namoro com Propósito lá, você vai conhecer o nosso trabalho. E eu espero que a gente possa se ver. Espero que você não fique só aqui hoje, que a gente se veja também aí nos próximos dias. Deus abençoe a sua vida.